Olá, hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos falar sobre 5 invenções portuguesas que se popularizaram mundo afora e você provavelmente não sabia. Eu separei 5 delas e vou começar pela que mais me surpreendeu. Você já ouviu falar no prato que no Brasil a gente chama de tempurá, né? Pois para mim o tempurá era todinho japonês, mas eu descobri que essa iguaria nipônica tradicional do Japão tem origem num prato português. Presta atenção nessa história. O ano era 1543. 3 navegadores portugueses viajavam a caminho de Macau. Eles estavam em um navio chinês e antes de chegar ao destino final pararam em uma ilha ao sul do Japão. Essa ilha era Tanegashima e como o país enfrentava uma guerra civil, iniciou-se uma negociação com os portugueses, sobretudo envolvendo armas, o que acabou levando a uma presença portuguesa mais firme no território. E aí até 1639, quando a comunidade portuguesa foi, podemos dizer assim, expulsa oficialmente do Japão, isso porque o governo considerava o cristianismo como uma ameaça, houve tempo suficiente para que algumas tradições firmassem raiz. O peixinho da horta, um prato tradicional da culinária portuguesa atribuído à região de Lisboa e do Vale do Tejo e que consiste em vagens de feijão verde fritas. Antes disso elas são empanadas, né? Mas são fritas e bastante consumidas. E elas costumavam ser ainda mais consumidas durante a quaresma, período em que não se pode comer carne. E aí vem a origem do nome da iguaria, que eu volto a dizer, no Brasil, né, tem um acento no final, a gente diz tempurá. No Japão, para além da vagem, outros alimentos passaram a ser feitos dessa mesma forma, né, empanados antes de serem fritos, de uma maneira bastante particular. E foi evoluindo até chegar nas características atuais, bastante típicas do Japão, tanto que é um prato típico japonês. Agora, interessante que no início, o tempurá era um prato tido como luxuoso, isso porque o acesso ao óleo ele era muito limitado, algo que mudou com o passar do tempo. Outra história nesse sentido de invenções portuguesas, ela é um pouco mais curta, mas não por isso menos curiosa. Se refere ao Minuto de Silêncio. Existem várias atribuições sobre o criador da iniciativa e tal, mas uma das mais emblemáticas e que para muitos significa o marco oficial de utilização desse gesto se refere a Portugal. Em 12 de fevereiro de 1912, o parlamento português recebeu a notícia da morte do diplomata brasileiro conhecido como Barão do Rio Branco. Ele havia falecido 2 dias antes, no dia 10 de fevereiro de 1912. E aí, naquele momento em que foi recebida essa notícia, todos os parlamentares portugueses se levantaram e foram feitos 10 minutos de silêncio em honra ao Barão do Rio Branco. O ritual acabou sendo adotado posteriormente por todas as assembleias europeias, mas é claro, de 10 minutos passou para 1 minuto de silêncio. E você sabia que o instrumento ukulele tem origem portuguesa? Em meados do século XIX, alguns instrumentos típicos portugueses chegaram a bordo de um navio que tinha saído da Ilha da Madeira. 2 semanas após o desembarque no local, um jornal lá da região trouxe uma publicação acerca dos encantos provocados por aqueles instrumentos. E aí o que se conta é que, aproveitando o impacto dessa novidade produzida por esses instrumentos, os portugueses Miguel Nunes, José do Espírito Santo e Augusto Dias, marceneiros e músicos, decidiram produzir instrumentos semelhantes, utilizando madeira disponível nas ilhas. A questão é que o tipo de madeira disponível lá alterava também o tipo de som dos instrumentos. E aí eles foram se modificando até chegar ao que a gente conhece hoje como o ukulele. E falando em navegação, as caravelas foram inventadas pelos portugueses no século XV. Eram embarcações únicas naquela época e representavam o ápice tecnológico em termos náuticos. Com elas, que no passar do tempo foram evoluindo e dando origem a outros tipos de barcos, é que os portugueses conseguiram cruzar mares e oceanos, ganhando
a fama e conquistando territórios, enfim, como a gente sabe muito bem até hoje. Agora vamos lá, se alguma vez você reparou em um repórter de televisão utilizando um microfone, já deve ter visto que ele normalmente acompanha uma espécie de espuma em volta, não é mesmo? Pois então, saiba que esse artefato foi invenção de um português. O engenheiro Jaime Felipe, que fazia parte da equipe da emissora nacional. Ele era um dos técnicos e, ao se deparar com um problema provocado pelo ruído do vento nas transmissões externas, as primeiras que aconteceram, teve a ideia inicialmente, junto de um amigo, de enrolar um lenço em volta, mas queria algo um pouco mais elaborado. Foi então que decidiu pedir para um outro amigo que construísse uma esfera em arame de cobre, a qual seria aplicada um tecido. E foi a origem daquilo que hoje a gente conhece e comumente vê na televisão, no rádio, enfim, com qualquer pessoa que precise utilizar um microfone em um local, especialmente em um local ao ar livre. Tá aí 5 invenções que tiveram origem em Portugal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessas curiosidades. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.